E aproximou-se a ele e disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, Senhor. Não farás justiça o juiz de toda a terra? 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais, 27, Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, e eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40, o Senhor. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. E continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não o destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para seu lugar. Quem pode dar um glória a Deus? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coraçãozinho. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre nós. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita, Gênesis 18, de 17, ó Deus, ao 33, onde vemos aqui Abraão intercedendo juntamente a Deus pelos homens que estavam na cidade de Sodoma e Gomorra. É claro que o Senhor, ó Deus, se prontificou a restaurar ali e de alguma maneira não promover o juízo se houvessem várias pessoas, dezenas de pessoas ali salvas, comprometidas com o teu coração. Mas a Bíblia revela que não havia nem 10, e por isso a tua palavra mostra que Sodoma e Gomorra sofreram o juízo de Deus sobre aquelas cidades iníquas. E graças a Deus pela intervenção, pela intercessão de Abraão, que é o nosso modelo, assim como Jesus, de intercessor pelos seus, pelas pessoas que ele amava. Ó Deus, Abraão foi esse amigo de Deus, foi esse que intercedeu pelos seus. E por causa de Abraão, Ló e a sua família foram livres, saíram livres, orientados pelos anjos do Senhor, daquelas cidades, e o juízo veio sobre aquelas cidades. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a nos levantar como intercessores, em favor daqueles que estão debaixo da cegueira espiritual. Como diz a tua palavra, 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século, o diabo, tem cegado o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Senhor, nos ajude a clamar pelos perdidos. Senhor, nos ajude a clamarmos pelos nossos entes queridos, familiares, amigos, pessoas importantes do nosso coração e as pessoas de maneira geral. Ajuda-nos, como nós aprendemos no último domingo pela manhã, a sermos intercessores que representam Deus diante das pessoas e que apresentem as pessoas diante de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Fala conosco, levanta uma igreja intercessora, levanta uma igreja de oração, levanta uma igreja de jejum, levanta uma igreja de quebrantamento, oração, intercessão e batalha espiritual nesse lugar. Nós te pedimos isso de todo o coração. Dá-nos o coração de Abraão, o coração paternal do homem, do pai da fé. Nós te pedimos isso de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. O que me chama a atenção é o versículo 17, quando o Senhor diz a Abraão: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Olha só essa frase no início do trecho que nós lemos. E a resposta é não. Se você tiver intimidade com Deus, for um homem de fé, uma mulher de fé, Deus revelará aquilo que Ele tem no coração dele
sobre a tua vida, sobre os seus que estão ao redor e até o que Deus pode fazer sobre a sua cidade, região, país e coisa e tal. Amém? Deus revela o seu coração com aqueles que têm intimidade com Deus. Fala comigo, Deus revela o seu coração se eu tiver intimidade com Deus. E a grande pergunta é essa: será que eu e você somos assim como Abraão, amigos de Deus? Será que você é um amigo de Deus ou inimigo de Deus? Glória a Deus por estar aqui, provavelmente é amigo de Deus, glória a Deus. Você veio buscar o Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas tem muita gente que vem na igreja, né, frequenta os cultos, e sai da igreja, faz tudo o contrário do que aprende neste local, do que a Bíblia Sagrada diz. Irmãos, nós não podemos ser assim. Precisamos ser amigos de Deus. E quem são os amigos de Deus? São aqueles que obedecem a Deus, são aqueles que vivem a vida da fé, são aqueles que têm intimidade através da oração. Gênesis 18, 17, essas palavras expressam bem o tipo de relacionamento que havia entre Abraão e Deus, o amigo de Deus. Quantos aqui querem ser amigos de Deus? Amém? Lembre-se que Jesus diz: num dia muitos chegarão, né, diante do Senhor e falarão: Senhor, olha, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos profecias, em teu nome expulsamos demônios. E ouvirão da voz de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. O que cabe a vós é o lago que arde com fogo e enxofre. Essa vai ser uma das frases mais terríveis que alguém, às vezes até envolvido nas coisas de Deus, às vezes até envolvido com a religião, às vezes até envolvido com as coisas do Senhor, pode ouvir da parte de Jesus. Por quê? Porque não são conhecidos de Deus, não conhecem verdadeiramente a Deus. Muito mais que isso, não são conhecidos no coração de Deus, porque não têm intimidade com o Senhor. Quando Abraão resolve, Deus aqui trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, destruindo aquelas cidades por causa do seu pecado, parece que Deus aqui nesse episódio sente-se por obrigação compartilhar tal decisão com seu amigo do coração, Abraão, o pai das multidões. Amém? Glória a Deus. O amigo de Deus. Que coisa linda, gente. O Todo-Poderoso considerando a amizade com um homem mortal, com um homem, uma mulher limitados como eu e você, com vasos de barro. O Criador compartilhando o seu coração com os seus filhos amados. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus profetas. Amém? O que é um profeta no Antigo Testamento? Chamado de vidente. Não é um feiticeiro, um encantador, não. É um homem ou uma mulher que tem conexão com o céu, que ouve a voz de Deus e transmite ao povo uma mensagem celestial por ter intimidade com o Senhor. Que coisa linda, o Todo-Poderoso considerando essa amizade com homens mortais, mulheres mortais. É o que diz Tiago 2,23, coloca lá para nós, Tiago 2,23, olha o que diz o texto sagrado: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, ou seja, colocado para a justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Quantos aqui querem ser amigos de Deus? Então presta atenção nessa palavra. A oração é chave para você ter intimidade com Deus. Mais do que isso, nós vemos aqui em Abraão, não apenas uma oração, um bate-papo, uma conversa com Deus, mas o tempo todo nesse trecho você vê Abraão dialogando para que o juízo de Deus não caísse sobre Sodoma e Gomorra. E por que Sodoma e Gomorra sofreram esse juízo terrível de Deus? Por causa da corrupção e imoralidade dos povos que ali estavam. O juízo de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra. Daí vem até o termo sodomitas. Sodomita fala daqueles que se relacionam com pessoas do mesmo sexo.
é algo equivocado, é algo abominável do ponto de vista de Deus, e naquele lugar era normal isso. Você vê o episódio aqui, se você ler todo esse trecho na sua casa, você vai ver que os anjos chegam na cidade para dar o alerta à casa de Ló, à família de Ló, e os homens daquela cidade não sabiam, né, que eram anjos, querem se deitar com esses homens que eram anjos transfigurados na forma humana. E aí Ló coloca eles rápido para dentro, oferece as suas filhas, o que é uma loucura para nós hoje, né? Quem é que ofereceria suas filhas no lugar de homens visitantes? Mas olha só o que um visitante recebia naquela época. E olha o desprezo que, infelizmente, na cultura daquela época as mulheres tinham, até hoje, né? Você vê lá no Oriente Médio, as mulheres, infelizmente, diferentemente aqui do mundo ocidental, já influenciado pela cultura judaico-cristã, obviamente as mulheres têm direitos iguais como os homens. Mas você sabe que em alguns países do Oriente Médio, alguns países árabes, até hoje, mulher é artigo de segunda classe. Infelizmente. É como se fosse uma mercadoria. É como se fosse um objeto na vida dos homens. E Ló, infelizmente, também cai nesse erro nefasto, algo cultural, equivocado, abominável, obviamente, mas que era muito comum naquela época. Então, a partir dessa relação do Todo-Poderoso, essa amizade, essa intimidade com Abraão, a partir daí uma série de fatos se desencadeia ao longo desse texto bíblico, e a ação desse patriarca Abraão, o pai de multidões, é um modelo de intercessão para cada um de nós. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, eu quero ser uma pessoa de oração e ser um intercessor para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai. Então, o primeiro lugar que eu quero te ensinar é que a intercessão é uma expressão de intimidade. Fala comigo, a intercessão é uma expressão de intimidade. Quando você lê esse trecho, Gênesis 18, 17 e 33, você vê a narrativa toda de uma história mencionada, e logo percebemos que a atitude intercessória de Abraão era resultado do seu relacionamento íntimo com Deus. Todo verdadeiro intercessor é alguém que tem intimidade com Deus. Sim ou não? Sim. Ele tem tanto prazer na presença de Deus, o coração dele está tão ligado com o coração de Deus, que ele às vezes até esquece de si mesmo. E ora, intercede e pede em primazia sempre pelos outros. E eu aprendi uma coisa, irmãos, eu sempre ensino isso para vocês: quanto mais você orar pelas pessoas, mais Deus vem e cuida das suas coisas. Vamos falar junto? Fala. Quanto mais eu orar pelos outros, mais Deus vem e cuida das minhas coisas. E quem aqui quer ter as suas coisas cuidadas por Deus? Não tem ninguém melhor para cuidar das nossas coisas do que Deus. Entrega na mão de Deus, deixa Deus operar na sua vida. Mas aprenda, meu amado, quanto mais você orar, interceder, tiver intimidade com Deus, mais Deus vem e te ajuda a cuidar das suas coisas. É claro que aquilo que é nossa responsabilidade, quem é que tem que fazer? Bate assim no peito, fala: eu. Aprendi isso com o Silas Malafaia, uns 20 anos atrás. Ele diz assim: Deus não move uma palha dentro daquilo que é para você fazer, mas Deus move céus e terra para fazer aquilo que você não consegue fazer. O sobrenatural Deus vai fazer. Se creres, verás a glória de Deus. Mas aquilo que cabe a mim fazer, quem tem que fazer? Nós. Assuma a sua responsabilidade. Maturidade é assumir responsabilidades. Fala comigo: maturidade é assumir responsabilidade. É o que o pastor Giovanni mais faz aqui do púlpito. É o que o pastor Giovanni mais faz no gabinete pastoral. É o que o pastor Giovanni e toda a nossa equipe de líderes de células mais fazemos nas células. É chamar o povo à responsabilidade. Porque discipular é responsabilizar
pessoas. Essa é uma das melhores definições do que é discipulado. Eu aprendi com o pastor Cote, lá em Curitiba, fazendo treinamento da IFOL, a escola de libertadores, lá da Jocum, de Almirante Tamandaré. Ele nos ensinou assim: discipular é responsabilizar pessoas. Amém? Será que você é uma pessoa responsável ou irresponsável? Será que você é uma pessoa sábia, prudente ou destrambelhada? Será que você é uma pessoa de credibilidade, confiança, integridade? Ou então ninguém confia em você, ninguém entrega nada para você e você fica bravo, porque muitas vezes é irresponsável. Irresponsabilidade também é sinal de infantilidade, gente. Sim ou não? Você não pode exigir de uma criança responsabilidade. Você tem que ir ensinando a cada ano que ela vai crescendo. Obviamente ela vai se desenvolvendo na responsabilidade. Mas uma criança de 2, 3 anos não é responsável. Ela precisa de um responsável, que a gente chama de tutores, pais ou tutores, professores, mestres e assim por diante. Então preste atenção. É o que nós estamos aprendendo. A intercessão é uma expressão de intimidade. Isso está patente aqui, tanto no fato de Deus tê-lo procurado para revelar o que estava para fazer, como também na liberdade de Abraão em discutir o assunto com Deus. Você vê aqui no meio desse texto que nós lemos, uma espécie de diálogo ali, Deus falando e Abraão falando. Abraão brigando ali para que Deus não emitisse o juízo sobre Sodoma e Gomorra, e ao mesmo tempo Deus falando: ó, se eu achar 50, eu não vou derramar minha ira lá. Aí Abraão: não, mas se faltar 5, 45, não, peraí, 45 também não vou. E se faltar 20, não, 20 também não. E se faltar, e se tiver 10 justos lá? Não, se tiver 10 eu também não vou acabar com as 2 cidades. E não tinha nem 10, gente. 2 grandes cidades naquela época não tinham 10 justos naquele lugar. Fala comigo: o número de justos sempre será minoria. Sim ou não, irmãos? Aqueles que fazem o que é correto sempre vão ser minoria. Sempre vão ser minoria. E hoje mais do que nunca, quando o amor está se esfriando e o pecado se multiplicando. Tomara que você esteja no grupo dos justos, daqueles que são corretos, daqueles que são éticos, daqueles que são moralmente e espiritualmente corretos. Irmão, Deus está à procura de justos na terra. O que nós temos que produzir como crentes são atos de justiça, são boas obras. Nós temos que honrar ao Senhor com a nossa vida. Será que você tem honrado o Senhor com a tua vida? Será que você tem apresentado Deus para as pessoas? E apresentado as pessoas diante de Deus? Porque intercessor é isso. É apresentar Deus para as pessoas e apresentar as pessoas diante de Deus. Fala comigo: intercessão é apresentar Deus para as pessoas e apresentar as pessoas diante de Deus. Quantos aqui querem ser intercessores? Ah, pastor, mas se eu me levantar como intercessor, eu vou ter um monte de problema. Não, irmão, Deus vai te proteger, Deus vai guardar. Deus guarda os seus, Deus protege os seus filhos. Se revista do Senhor na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Coloque sobre você a armadura descrita em Efésios 6:10. Faça isso. Coloca sobre você a armadura de Deus e compreenda isso que nós estamos te ensinando em nome de Jesus. É esse nível de ministério, é esse nível de vida que nós devemos buscar para as nossas vidas. Homens e mulheres com intimidade com Deus. Será que Deus pode encontrar em nós amigos de Deus? Amigos íntimos de Deus? Pense bem, o que é mais fácil? Rogar por alguém diante de um amigo seu, ou fazer a mesma coisa perante alguém que você mal conhece? A resposta é óbvia. Aproximar-nos de um amigo e pedir em favor de outra pessoa é uma atitude normal, natural.
e teremos grande chance de obter sucesso em nossa intercessão. Na verdade, a Bíblia diz que nós temos que pedir em favor de todos. Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Até os nossos inimigos precisam ser amados. Será que nós temos amado somente os amigos? Ou temos amados também os nossos inimigos? Geralmente a nossa tendência diante dos inimigos é o quê? Eu quero que ele se ferre. Eu quero que ele se lasque. Eu quero que a terra se abra e engula essa peste. Como diz o nordestino, esse cabra da peste. Esse abestado. Irmãos, esse é o desejo do nosso coração, movido pela natureza pecaminosa, é querer o mal do outro, é querer se vingar. Mas o coração de Deus é diferente. O coração de Deus, por mais que alguém se levante como seu inimigo, você vai orar em favor daquele que se colocou como teu inimigo. Você vai amá-lo, você vai orar por ele, você vai pedir a Deus pela conversão dele, porque muitas vezes ele está sendo movido, ele é peão, ele é cavalo do diabo. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz, Paulo fala em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas, gente, mas contra aqueles demônios e espíritos que estão por detrás das pessoas. E Paulo fala que eles são principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade e príncipes deste mundo tenebroso. Várias classes de demônios, dos mais demonhões lá aos demoninhos lá embaixo, os mais barrelinha, como diz o outro, que a gente chama de nível solo, como eu ensinei para vocês no domingo de manhã. Eu ensinei sobre isso. A batalha espiritual, ela tem 3 níveis. Ela tem o nível solo, que é o nível mais básico, quando você está enfrentando um demônio ali e tal, quando você está orando por alguém que está sofrendo alguma opressão, situações corriqueiras do dia a dia do crente, onde ele ora, se posiciona e batalha no mundo espiritual contra demônios barrelinhas, pequenininhos. Tem gente que pensa, né? Ai, lá vem a pomba gira. Ai! Não, irmão, a pomba gira é um dos demônios mais barrelinha que tem. Exus mirins, caboclo, Zé da Porteira, Maria Padilha, Maria das Encruzilhadas, são tudo demônios da mesma classe, que são, a maioria deles, ligados a essas questões. Demônios barrelinhos. Aí já tem uns mais de rango maior, por exemplo, os Exus. Os Exus são demônios que às vezes, ao incorporar numa pessoa, é o que a gente chama na Bíblia de potestade. Às vezes, quando incorpora num cavalo, num médium, em uma pessoa, o que acontece? A pessoa pode até morrer ao incorporar esse demônio. Ela pode até morrer. Existem casos de mediunidade, de endemoniamento, onde as pessoas... Está falhando aqui, tá, gente? Depois a gente descobre o que é. Ainda bem que a gente tem 2 microfones. Quem pode dar um glória a Deus aí? E temos que comprar mais um aí, porque os equipamentos vão estragando, a gente tem que ir trocando. Glória a Deus. Então, Exus é diferente. E assim por diante, são batalhas diferentes. Existem 3 níveis de batalha espiritual. Nível solo, os demônios mais barrelinha, como eu falei, os mais básicos, endemoniamento, opressão maligna, situações, espíritos de enfermidade, nível solo. Segundo nível é o nível de enfrentamento. Fala comigo, nível solo, nível de enfrentamento. Segundo nível é o nível médio de enfrentamento. É quando você enfrenta, por exemplo, um satanista, um feiticeiro, um encantador, uma pessoa de alta posição e hierarquia no reino das trevas. Aí o negócio é mais complicado. Você tem que estar em dia com Deus, sem brecha na sua vida, em santidade, com autoridade, cheio de fé, jejuando. O jejum te dá um outro nível de autoridade no mundo espiritual. Jesus ensinou isso. E existe um terceiro nível. Além desse segundo nível de enfrentamento, existe o nível de batalha estratégica, que é quando vários intercessores se juntam e fazem, debaixo da direção do Espírito Santo, uma batalha no mundo espiritual
que é a região das potestades do ar, entre o firmamento, que é o céu visível. Existem as potestades do ar, que é um lugar intermediário entre a morada de Deus, o céu que a gente chama, as potestades do ar, e o firmamento, que é o céu visível que nós vemos, onde os passarinhos voam, onde tem a nuvem e tal, se chama firmamento. Fala comigo: primeiro céu, firmamento. Segundo céu, é onde é travada a batalha espiritual, se chama potestade do ar. Terceiro céu, as moradas de Deus, o lar celestial. Quem quer ir para o terceiro céu aí? Dá um glória a Deus. Quem quer encarar demônios no segundo céu aí? Dá um glória a Deus. Você está vendo? Quero ver, irmão. Tem que crescer em maturidade aí, fazer uns enfrentamentos lá no segundo céu, igual Daniel fez. Ficou 21 dias jejuando, e ele fez um enfrentamento com o príncipe da Pérsia, uma potestade, um demonião que estava ali impedindo que as suas orações chegassem no céu. Mas aí veio Miguel, o arcanjo Miguel, e Deus ouviu a oração que estava bloqueada nas potestades do ar, através do príncipe da Pérsia, que foi derrotado pelo arcanjo Miguel. Quem pode dar um glória a Deus aí? Amém? Fala comigo: o anjo Miguel, esse é de Deus. Glória a Deus. Os anjos estão aí para nos auxiliar na batalha estratégica. Intercessores se juntam por uma cidade, por um estado, por uma região, por um país, por uma nação, e batalham no mundo espiritual com os demônios, as potestades, os principados que agem naquela cidade, região, estado ou nação. Sim, batalham e destronam aqueles demônios que estão agindo e influenciando as pessoas daquele lugar. Tem que ser pessoas maduras, tem que ser pessoas adestradas na intercessão. Tem que ser debaixo da direção de Deus. Não posso chegar, botei na minha cabeça, eu vou lá. Tu vai levar peia se fizer isso. Tem que ser debaixo da direção de Deus. Fala comigo: debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? E nós precisamos crescer nessas coisas em nome de Jesus. Então fala comigo: a intercessão é uma expressão de intimidade com Deus. Ou seja, Deus quer te elevar a novos níveis de intimidade, de tal maneira que você vai se tornar um guerreiro espiritual de Deus. Guerreiro espiritual de Deus, sim. Segundo lugar, fala comigo: a intercessão e a responsabilidade para com os nossos. Será que você tem intercedido pelos seus? Será que você tem intercedido quando ele diz nossos aqui, está falando a nossa família, as pessoas que nós amamos, os nossos amigos, as pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que são importantes para o nosso coração. Será que você tem intercedido, tem se sentido responsável? Domingo de manhã nós falamos sobre isso. Assim como Jesus tinha uma consciência de responsabilidade, Deus quer formar em você e em mim uma consciência de responsabilidade. Amém? Intimidade e consciência de responsabilidade. Outra verdade que aprendemos aqui com o pai da fé, que é Abraão, é sobre a responsabilidade direta que temos para com algumas pessoas. Abraão tinha interesses pessoais em jogo na cidade de Sodoma, pois lá habitava o seu sobrinho chamado Ló. E não somente ele, a sua esposa e suas 2 filhas. 4 pessoas. 4 pessoas. Tinha interesse sim, Abraão. Esse homem havia seguido seu tio por muito tempo, desde as terras de Harã, e era para Abraão como um filho emprestado, um filho adotado. Por isso Abraão se sentia responsável espiritualmente pela vida do seu sobrinho, e interferiu em oração e intercessão diante de Deus. Esse aspecto é muito importante, gente. Embora seja da vontade de Deus que intercedamos por todos os homens, coloca lá, amada, 1 Timóteo 2:1. Olha só, a Bíblia diz que nós temos que interceder por todos os homens. Foi o que nós falamos domingo de manhã.
Antes de tudo, pois, exorto, Paulo aqui falando, a seu filho na fé Timóteo, que se use a prática de súplicas, que é uma oração desesperada, é um clamor emergencial, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Fala comigo, em favor de todos os homens. Talvez você diga, não, pastor, eu só vou orar pelos que eu gosto. Olha o que a Bíblia está mandando. Você orar em favor de todos os homens. E homens aqui não é só do sexo masculino. Todos os seres humanos. Todas as criaturas de Deus. Principalmente aqueles que estão lá fora. Amém? Quem vai se levantar como intercessor em favor de todos aí? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala: Senhor, acha em mim um intercessor em favor de todos os homens. Amém? É o que diz a Bíblia. Embora Deus manda que intercedamos por todos os homens, Ele nos cobrará objetivamente sobre aqueles que são nossos, nossa família, nossos entes queridos, como fez com Caim, por exemplo, em relação ao seu irmão Abel. O Senhor nos perguntará acerca de determinadas pessoas que Ele ligou a nós. Por exemplo, o texto bíblico relata quando Caim ali estava com um intento ruim com relação ao seu irmão. Na verdade, ele já havia matado aqui seu irmão, Caim. Disse o Senhor em Gênesis 4:9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E Caim respondeu: não sei, acaso sou eu guardador de meu irmão? Você vê aqui uma atitude de irresponsabilidade, atitude de falta de consciência de responsabilidade. Alguém que era indiferente, apático, frio, afetivamente falando, sim ou não? Alguém que foi capaz de matar o seu irmão com raiva, porque Abel teve a sua oferta, aprovada por Deus, porque Abel ofereceu o melhor dos seus rebanhos, enquanto Caim deu o resto, o que sobrava, de qualquer jeito. E Deus leu o coração de Caim, e Caim ficou com raiva de Abel. Caim, com inveja de Abel, o que ele fez? Foi lá e matou o seu irmão. E olha que pilantra aqui. Além de matar o seu irmão, ser um assassino, um criminoso, ele ainda se faz de indiferente. Deus fala: Caim, cadê teu irmão Abel? E o que Caim diz? Acaso sou eu guardador do meu irmão? Em outras palavras, no dia de hoje ele diria: o que eu tenho a ver com isso? Que relação eu tenho com meu irmão? E gente, muita gente tem essa atitude com relação aos seus, o que ele chama aqui de nossos. Será que você tem pagado o preço da oração pelos seus? Será que você tem dobrado o joelho e orado pelos seus entes queridos, os seus familiares? Será que as pessoas que são importantes para o seu coração, você tem orado, você tem apresentado eles diante de Deus? É o que nós estamos falando. A resposta de Caim foi completamente inadequada, e aquele jovem acabou muito mal nos seus dias. Recebeu uma maldição terrível de Deus pela sua postura egoísta e desprezível diante de Deus. Tem muita gente que é assim, gente, egoísta, só pensa em si, só pensa no seu umbigo. Sim ou não, irmão? Sim. Só que ele se dá bem, que os outros se lasquem. É esse tipo de atitude que é desprezível do ponto de vista de Deus. Precisamos assumir essa responsabilidade de oração pela nossa família, como Abraão fez com Ló, como Jó fez com seus filhos em Jó 1:5. Precisamos fazer isso pelos nossos discípulos, por aqueles que ganhamos para Jesus, por aqueles que cuidamos. Essa era a prática de Jesus lá em João 17:9. Devemos orar também pelos nossos líderes espirituais, como aconselha Hebreus 13:7. Coloca lá, querida, Hebreus 13:7. Você tem orado pelos seus pastores?
Você tem orado pelos obreiros dessa casa? Você tem orado pela sua igreja? Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, que são os pastores aqui, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O autor de Hebreus está dizendo: siga o exemplo dos seus pastores, siga o exemplo daqueles que oram por você, ore por eles e siga o exemplo deles. Ore pelos seus guias, os seus líderes espirituais. Ore pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelos seus sonhos, planos e projetos, assim como eles oram por vocês. E aqui nós vemos também Arão e Hur, lá em Êxodo 17, de 8 a 13, sustentando as mãos de Moisés no outeiro de Refidim. Por pessoas específicas, pelas quais o Senhor nos chama a interceder sistematicamente. Fala comigo, interceder sistematicamente. Sistematicamente não é assim: Senhor, eu oro lá pelo meu pastor, eu oro lá pelos meus entes queridos, valeu, tchau. Não. Sistematicamente fala de algo diário, contínuo na sua vida de oração. Amém? Em terceiro e último lugar, a intercessão é um exercício de importunação e ousadia. Fala comigo, a intercessão é um exercício de importunação e ousadia. É o que nós vemos aqui na atitude de Abraão. Quando Deus revelou a Abraão a sua intenção de destruir Sodoma e Gomorra, as duas cidades terríveis que estavam em pecados nefastos, ou seja, Abraão começou um exercício atrevido de importunação ao Senhor. Senhor, mas se tiver 50, o que o Senhor vai fazer? Mas se tiver 45, Senhor, não destrua. Mas se tiver 20, Senhor, não destrua. Mas se tiver 15, Senhor, não destrua. Se tiver 10, Senhor. Você vê aqui uma importunação ao Senhor. Em primeiro lugar, ele ousa questionar. Lá em Gênesis 18, 23 e 25, ele diz: destruirá o Senhor o justo com o ímpio? E a resposta é: longe de ti o fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, Senhor, não farás justiça, o juiz de toda a terra? E a resposta é: claro que fará. Sim ou não, irmãos? Deus é um justo juiz? Deus tem o culpado por inocente e o inocente por culpado? É claro que não. Se tem alguém justo nesse mundo, esse alguém é o Deus da Bíblia Sagrada. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é um justo juiz. Sim. E que intimidade nós vemos aqui, maravilhosa, e que sabe a argumentação entre Abraão e Deus. Por que isso, gente? Porque Abraão conhecia o caráter de Deus. Será que você conhece o caráter de Deus? Será que você conhece as virtudes de Deus? Abraão sabia que ele considera o justo de uma maneira especial, por isso o fez repensar. E claro que isso é uma figura de linguagem, pois Deus é totalmente sábio. Assim Abraão começa a fazer o braço de Deus pender para o livramento de Ló e a sua família e qualquer outro justo que houvesse naquela cidade. O problema é que não havia mais do que 4 justos naquela cidade: Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Depois a esposa ainda pisa na bola, sim ou não? A gente conhece na Bíblia, ela olha para trás, Deus fala: saiam, fujam, Sodoma e Gomorra, e não olhem para trás. O que a mulher fez? Virou para trás, olhou para o passado, olhou para o Egito, olhou para as coisas erradas, desobedeceu a Deus, virou uma estátua de sal. E assim muita gente tem olhado para o passado, não tem deixado o passado, tem olhado para o Egito,
tem desejado as coisas do Egito, tem dado mau testemunho lá fora, tem desonrado o Senhor. Em vez de honrar o Senhor, olhar para frente, para a terra de Canaã, para a terra da promessa, para a terra da bênção, o que acontece? Fica desejando as coisas do passado. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Fala comigo, eu quero o novo de Deus. Fala comigo, eu quero a terra prometida. E a cada resposta da parte de Deus, o velho patriarca se torna mais ousado, ainda que nunca soberbo ou arrogante. E note que ele usa uma expressão: não se ire o Senhor comigo, falarei somente mais esta vez. Ou seja, ele invoca a misericórdia, ele invoca a paciência, ele invoca a misericórdia de Deus. Um Deus que é paciente, um Deus que é misericordioso, um Deus que é compassivo, um Deus que é longânimo. O que é longânimo, gente? É longo ânimo. Alguém que tem o pavio longo. Será que você tem um pavio longo ou pavio curto? Deus tem um pavio longo. E nós temos que ser como Deus. Fala comigo, Deus tem um pavio longo. E você, irmão? Você é paciente? Você é longânimo? Tem um pavio longo ou pavio curto? É um vulcão, né? Eu costumo ilustrar que é como um vulcão em erupção, né? Sai queimando tudo, destruindo tudo e destruindo todos ao seu redor. É assim que é um vulcão. O vulcão sai arrebentando com tudo e com todos, seja casa, madeira, carro, tudo, pessoas. Tem gente que é como um vulcão em erupção. A ira descontrolada é como um vulcão em erupção. A pessoa se arrebenta e arrebenta todas as pessoas que estão ao redor. Que coisa terrível isso. Então chega um determinado momento em que Abraão sente que chegou o seu limite. A intercessão é decisiva, mas não é absoluta. Por quê? Porque Deus é soberano. Fala comigo, Deus é soberano. Ou seja, Deus não fez o que Abraão queria. Aqui, sim ou não, gente? Abraão queria que Deus não derramasse juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mas Deus é soberano. Deus livrou os justos, Ló, a esposa e as 2 filhas, mas derramou juízo sobre aquela terra. Muitos especialistas creem que Sodoma e Gomorra é onde é hoje o Mar Morto lá em Israel, sabia? O Mar de Sal, o lugar mais baixo de Israel, 400 metros, nós fomos lá, é um lugar incrível, lindíssimo, onde a água é extremamente salina, chega a ter 30% de sal. Você vai andando lá na água, aquelas pedrinhas de sal embaixo, se você enfiar a cara na água, você sai com o olho todo ardendo. Você tem que sair do mar e lavar o rosto bastante com água de fora do mar, porque pensa numa dor, aquela água salina. Ali acredita-se que esse Mar Morto era o local onde estavam essas 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Voltando para cá, irmãos, da cruz do Calvário, no ápice do seu sofrimento e humilhação. Então chega o momento em que Abraão se sente que chegou no limite. A intercessão é decisiva, mas não é absoluta. E há coisas que não podemos impedir, e aquelas cidades teriam de ser destruídas conforme a soberana vontade de Deus. Mas ele estava certo de que se houvesse 10 justos ali, Deus não o faria. Foi o que Deus falou. Sim ou não, irmãos? Nós lemos aqui no texto. Deus falou: se tiver 10 justos, eu não vou destruir a cidade. O problema é que não tinha 10. Tinha somente quantos? 4. Mas ele estava certo. Não havia ali 10 justos. E Abraão então estava seguro de que com a sua importunação havia despertado o coração do Senhor para ter misericórdia do seu sobrinho Ló e da sua casa.
o papel do intercessor estava cumprido. Fala comigo, o papel do intercessor estava cumprido. E em último lugar, o quarto ponto, fala comigo, a intercessão exige perseverança. Quantos aqui vão perseverar na oração? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala: Senhor, me ajude a perseverar em oração. Fala, Senhor, me ajude a perseverar em intercessão. Como eu falei, oração é um diálogo com Deus, é um bate-papo com Deus. Intercessão é quando você pede a Deus em favor de outras pessoas. Você apresenta pessoas diante de Deus. E a batalha espiritual dos 3 níveis, nível solo, nível enfrentamento e nível batalha estratégica, é diferente. É quando você fala com demônios. Você dá comandos no mundo espiritual, ou então aqui na terra, com autoridade que Deus te conferiu. Amém? Qual é o nível mais elevado? Oração, intercessão ou batalha? Vamos ver se vocês aprenderam. Qual que é o mais difícil? Hein? Batalha. Sem dúvida. Batalha é muito mais difícil que os outros dois. É claro que numa batalha você também pode estar intercedendo. Você está orando por alguém, por exemplo, um parente seu, que ainda não é crente. E aí você ora, apresenta o fulano tal diante do Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre aquela pessoa, que o teu Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Você está intercedendo pelo fulano. De repente você pode começar uma batalha. E agora, na dimensão do Espírito Santo, eu falo com vocês, demônios estão agindo na mente do fulano. Eu falo com vocês agora, demônios, vão caindo por terra, agora, soltem ele, soltem a alma dele agora, em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual vai caindo por terra, e todos vocês que estão cegando o entendimento, a mente, o coração, as escamas dos olhos da venda, vai cair agora, em nome de Jesus. Você começou na intercessão, e terminou aonde? Na batalha espiritual. Amém? A gente não manda em Deus. Preste atenção que quando você estiver orando, você ora, bate papo com Deus, você entra em intercessão, você fala a Deus por outras pessoas, mas no meio da intercessão você pode entrar com uma batalha espiritual. E aí você não está mais falando com Deus, você está falando com quem? Com os demônios. Ouçam, demônios, na dimensão do Espírito Santo, eu falo com vocês. Você pode orar daqui do Brasil e dar um comando para um demônio que está agindo num parente teu lá no Japão. Porque na dimensão do Espírito Santo de Deus não há tempo, espaço, a distância não existe. Você entra numa outra dimensão. Você pode expulsar um demônio daqui, dando um comando lá no Japão, e o cara cair lá, liberto em nome de Jesus. Você pode dar um comando no telefone. Bota um endemoniado aí no telefone, quero ver. Como é que é o nome? Pá! Aí ele vai falar lá o nome, né? Sou o tranca-rua. Você vai falar, é com você mesmo, demônio. Aí onde você está, lá em Pissarras, em o nome de Jesus, eu dou uma voz de comando, vai caindo fora agora. Coloca no viva voz aí, que eu quero falar com esse demônio. Na dimensão do Espírito Santo eu falo com você, agora! Saia agora do corpo do fulano de tal. Agora, sai, em nome de Jesus. O cara cai lá na outra cidade, liberto em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? É esse nível de crente que Deus quer levantar na casa na rocha. Quem pode dar um glória a Deus e falar, é comigo mesmo, em nome de Jesus? É esse tipo de crente que Deus quer levantar aqui, irmão. Crente que tem autoridade, crente que pede a Deus, mas dá comando aos demônios. E por uma vida consagrada de oração, de jejum, de fé, de obediência, os demônios não têm alternativa, eles têm que te obedecer. Porque toda autoridade foi dada por Cristo ao seu corpo, que é a igreja. Amém?
Por isso a intercessão exige perseverança. Há uma expressão interessante, antes de Abraão começar toda essa briga ali, com Deus, esse diálogo com Deus, por causa do seu sobrinho Ló, diz a palavra que ele permaneceu na presença do Senhor. Gênesis 18, 22, coloca lá para nós, preciosa. Gênesis 18, 22, olha o que diz: então partiram dali daqueles homens, os anjos que estavam no formato de homem, personificados como homem, e foram para Sodoma avisar Ló. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do... Ele foi assistir série da Netflix? Ele foi ouvir a rádio da cidade? Ele foi assistir um programa fútil de televisão? O que Abraão fez? É claro que naquela época nem existia, só estou brincando aqui, trazendo para nós hoje aqui, no nosso contexto. Ele foi e permaneceu na presença do Senhor. Quantos aqui querem permanecer na presença do Senhor? Irmãos, é na presença do Senhor que nós vamos ter vitória. É na presença do Senhor que você vai ser formado como um guerreiro espiritual. É na presença do Senhor que você vai se fortalecer do Senhor e na força do seu poder. Você vai dar um comando de autoridade e o diabo vai ter que obedecer. É claro que não é o diabo, é os demônios. O diabo tem mais o que fazer, tem coisas maiores para fazer. Às vezes você acha que você está enfrentando o diabo, mas não é o diabo, são os demônios. O diabo ele age de forma global, nas grandes causas da humanidade, não nas coisas barrelinhas do dia a dia. Ele manda seus asseclas, seus soldadinhos de chumbo, os seus demoninhos ali, que vão cair por terra no nome de Jesus. Amém? Fala comigo, os demônios vão cair por terra em nome de Jesus, porque eu vou permanecer na presença do Senhor. Gênesis 18, 22. Eis aqui algo que resume uma das exigências mais importantes desse ministério, o ministério da intercessão, a perseverança em oração. Muitos pensam que citar uma causa umas poucas vezes diante de Deus será sempre suficiente. Eu já orei uma vez, tá bom, Deus sabe. Irmão, Deus quer perseverança. Perseverança, até você alcançar a vitória, até você alcançar a bênção para a sua vida ou para a vida de outros. Confundem muitas vezes esses que pensam que é só orar uma vez já pronto, confundem superficialidade com fé. Pessoas superficiais, pessoas que não têm raízes, pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que não permanecem na presença do Senhor, não sabem que Deus se impressiona quando vê mais do que palavras na nossa boca. Ele quer nos ver profundamente envolvidos com a causa da nossa intercessão. Fala comigo, permanecer envolvidos com a causa da nossa intercessão. Hoje mesmo nós ouvimos um relato de uma irmã, que ela soube que uma amiga querida dela, que tem 6 filhos, 4 naturais e 2 adotivos, entrou quase em óbito numa UTI. Ela ficou sabendo, ela saiu aqui da igreja, foi correndo para lá, deu um jeito de entrar dentro da UTI, impôs as mãos sobre aquela pessoa enferma, que já estava desenganada pelos médicos, que a família já tinha sido chamada para dar o último adeus. Ela se colocou em oração, meia hora, intercessão, clamando a Deus pela vida daquela pessoa, e Deus fez um milagre, porque Deus ouve a oração dos seus filhos. Amém? Deus ouve a oração dos seus filhos, irmão. Deus atende o clamor dos seus. Se você orar, se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Você não vai ficar só no mundo das ideias, só na teoria, não.
você vai ver Deus fazer coisas incríveis através da sua boca, através das suas mãos, através dos seus gestos, através da sua batalha, da sua oração e da sua intercessão. Amém? Então o que nós aprendemos hoje? Vamos repetir. A intercessão é uma expressão de intimidade. Fala comigo, a intercessão é uma expressão de intimidade. Segundo ponto, a intercessão e a responsabilidade para com os nossos. Não esqueça dos seus, ore a todos, mas não esqueça daqueles que são mais importantes para o seu coração. Terceiro lugar, a intercessão é um exercício de importunação e ousadia. Seja ousado no Senhor. Não tenha medo de importunar a Deus, clamando, orando, pedindo para Deus. Deus atende o nosso clamor. E em terceiro lugar, a intercessão, quarto lugar, desculpa, a intercessão exige perseverança. Fala comigo, a intercessão exige perseverança. Amém? Então coloque-se de pé na presença do Senhor. Quero chamar todo mundo aqui para frente. Que eu gosto de quarta-feira é isso. Chama todo mundo aqui para frente, claro, os que podem, tá? Ser café com leite. Vem aqui para frente, quero chamar o Diogão, quero chamar o Robson, quero chamar a Patrícia, aqui, Romildinha, a Leia. Nós vamos orar por você aqui, vamos ungir você com óleo. O Edmilson também, pode vir da intercessão, homem de Deus precioso, pode vir aqui, meu amado. Quero que tu me ajude a orar pelas pessoas, tá bom? Vem aqui na frente os que eu chamei, o Robson, o Edmilson, o Diogo, a Sofia e a Patrícia. Diogão, isso, a nossa tropa de elite aqui. Quem pode dar uma glória a Deus? Olha quanta gente, olha essa baixinha aqui, meu irmão, você pensa que é pouca coisa? Isso aqui é uma bênção, uma tocha de Jesus, amém? Então escolha, vocês que estão aqui, um desses aqui, para estarem orando por vocês. Pode escolher, sai do seu lugar, pare na frente deles. O Diogão vai estar colocando um pouquinho de óleo na mão de cada um de vocês e eu vou estar aqui orando por você, tá bom? Não interessa se é homem ou mulher, pode ficar à vontade. Vem aqui, ó, na frente aqui. Um aqui com a Romilda, outro com a Leia, outro com a Sofia. Um de frente aqui, e os que ainda não foram, espera um pouquinho que eles já vão chamar vocês, tá bom? Nós vamos orar individualmente, claro, de forma objetiva, rápida, mas nós queremos ungir você com óleo e abençoar a sua vida. Quem acredita no poder da oração? Amém? Então vocês estão aí atrás, estenda suas mãos, esteja orando com você, por você e pelos irmãos que estão aqui. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ungir cada um deles diante do Senhor. Pedir a Tua graça sobre cada um deles, ó Deus, milagres e maravilhas, dentro das suas necessidades, dentro daquilo que eles precisam. Senhor, vai derramando a Tua graça, vai derramando a Tua glória sobre cada um deles. Milagres e maravilhas aconteçam em nome de Jesus. Senhor, vai derramando o Teu fogo, o fogo depurador, o fogo que purifica, o fogo que opera milagres, sinais e maravilhas. Derrama a Tua graça sobre nós, nós te pedimos isso de todo o coração. Ó Deus, opera milagres no meio do Teu povo, assim como o Senhor fez com Abraão, assim como o Senhor fez com Ló, assim como o Senhor fez com os patriarcas, Isaac, Jacó. Ó Deus, os 12 filhos de Jacó, os grandes personagens da Bíblia Sagrada. Vai derramando a Tua glória nesse lugar, vai derramando fogo, fogo do Teu Espírito, milagres, sinais, maravilhas, todo o trabalho, feitiço, encantamento, obra de macumbaria. Venha em nome de... Pode vir aqui, gente, ó, isso, fica atento. Milagres, maravilhas, toda obra de encantamento, macumbaria, feitiço, obra de Satanás vai caindo por terra. Toda obra do inferno caia por terra. Eu piso na tua cabeça, demônio, vai caindo por terra
entidades, feitiços, encantamentos, obras de macumbaria, palavras de maldição, maldição adquirida, maldição proferida, toda ação do mal vai caindo por terra agora, em o nome de Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Declaramos milagres, declaramos maravilhas, declaramos a ação de Deus, declaramos os anjos do Senhor subindo e descendo, operando milagres no meio do povo de Deus, operando maravilhas, trazendo bênçãos, derramando graça, derramando óleo fresco sobre a nossa cabeça, vestes brancas diante do Senhor, em nome de Jesus. Vai lá, em nome de Jesus, vai derramando a tua graça, Pai, vai derramando a tua unção, vai operando milagres, vai operando maravilhas, vai fazendo, ó Deus, coisas extraordinárias no meio do teu povo, no meio dos teus filhos, em nome de Jesus. Vai curando os enfermos, vai sarando os feridos, vai libertando os cativos, vai, ó Deus, derramando graça e glória sobre cada um deles. Nós te pedimos isso de todo o coração, Espírito Santo de Deus, venha sobre este lugar, unge as nossas cabeças com óleo, ó Deus, tira as vestes velhas, coloca novas vestes, vestes de alegria, vestes de vitória, vestes de júbilo, vestes de unção, vestes de graça do Senhor. Capacita os teus filhos, em nome de Jesus, derrama bênçãos do alto da cabeça à planta dos pés, em o nome de Jesus. Que nunca falte óleo fresco sobre a nossa cabeça, nem vestes brancas diante do Senhor. Que nunca falte, Pai, o óleo ungido sobre nós, a unção que despedaça, a unção que quebra todo jugo, ó Deus, toda amarra, todo grilhão, todo sofisma, toda fortaleza espiritual vai sendo quebrada, anulada, desfeita, em o nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, Pai. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Lá atrás, ó. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui, ó, Diogão, lá, ó, lá, Diogão, aí já foi? Isso. Em nome de Jesus, Senhor, vai dando graça, vai dando glória, vai operando maravilhas, vai derramando a tua unção, a tua graça. Moura, aqui, ó, ali, ó, aquele moço, aqui, ó, isso. Pai, em nome de Jesus, milagres, sinais, maravilhas, ó Deus, mostra para esse povo que Tu és o Senhor, que Tu és o Deus de Israel, que Tu és o Deus dos patriarcas, que Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que Tu és o Deus que tirou o povo de Deus com mão forte do Egito, é o Deus que estava com Moisés, é o Deus que operou as 10 pragas do Egito, é o Deus que fez descer o maná dos céus, é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que abriu o rio Jordão, é o Deus que fez passar o seu povo a seco, é o Deus que destruiu os inimigos, é o Deus que trouxe do cativeiro aqueles que estavam sob o juízo do Senhor. Oh Deus, vai derramando a tua graça, a tua glória, a tua unção, o teu poder sobre os teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Levante as suas mãos para os céus comigo. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Que o Senhor te purifique de todo pecado, te lave com o seu sangue precioso, te fazendo mais alvo do que a neve. Que você tenha vitória, triunfo, que você cresça em intimidade com Deus, que você se torne amigo de Deus, assim como foi Abraão, que você se torne um guerreiro espiritual, não um mero coadjuvante, não, mas um ator naquilo que Deus está fazendo nesse mundo. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré. Quem recebe, diga amém. Fala comigo, eu recebo
o meu milagre, a minha bênção, a unção de intercessor sobre a minha vida. Eu tomo posse da minha herança espiritual, da obra da cruz, do poder do Cristo ressurreto, em nome de Jesus, e te agradeço de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço nessa pessoa linda, maravilhosa, que está perto de você. Vai na graça e na paz do Senhor. Dê um abraço, isso. Glória a Deus. Vai na bênção. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém.